o feiticeiro mais forte da Era Moderna versus o Rei das Maldições. Desde os primeiros capítulos, a obra já deixou claro: o Gojo era um erro de balanceamento, o Sukuna era um desastre esperando o momento certo. O Gojo nasceu forte demais e ele não conquistou poder, ele sempre teve. Já o Sukuna é o oposto, ele é a força que sobreviveu, que foi temida, caçada e venerada, e mesmo assim nunca desapareceu. O Gojo já estava ativo e o mundo ainda tinha uma muleta. Sempre que algo dava errado, era só pensar: relaxa, o Gojo resolve. E isso é péssimo para uma história. O Gojo foi selado, o mangá respirou. Os personagens sofreram, o mundo virou um caos. Mas ele voltou, o relógio começou uma contagem regressiva. Porque não existe história onde Gojo e Sukuna vivem, os dois juntos. E o mundo segue normal, um deles precisava cair. Quando o Gojo entra na luta, ele não entra com raiva do Sukuna, pelo seu aluno, ele entra confiante. E isso é importante. Ele não estava ali para provar nada. Ele é tratado como o mais forte, só que pela primeira vez ele não sabia se ia ganhar. O vazio roxo 200%, disparado a quilômetros de distância, não é um ataque, é um aviso que ele ia com tudo sem se segurar. E o Sukuna, ele toma o dano, regenera e continua andando. Nesse momento, a luta já estabelece seu tom real. O Gojo quer dominar, Sukuna quer sobreviver por enquanto. Quando o Gojo aparece no campo de batalha, não existe pressa. Ele não entra correndo, ele não chega tenso e não entra em modo de guerra. Ele chega como quem já ganhou. O olhar dele não é de ódio, é de curiosidade. Como alguém que finalmente encontrou algo minimamente interessante. Cada passo do Gojo passa a sensação de controle absoluto. O ambiente inteiro parece reagir à presença dele, como se o mundo lembrasse quem manda ali. Ele não faz discurso motivacional, não grita o nome da técnica, não pede ajuda, porque o Gojo nunca entra numa luta pensando em se vai ganhar. Ele entra pensando como vai ganhar. E talvez seja o maior detalhe mais importante dessa cena. A luta começa antes mesmo do primeiro golpe. Ela começa no momento em que o Gojo decide que aquela batalha ainda é apenas uma diversão. Quando ele se aproxima, fica impossível ignorar. O Gojo é superior fisicamente. Ele controla o espaço, a distância, o ritmo. Cada azul e vermelho não é jogado à toa. O Gojo tá lendo o Sukuna. Já o Sukuna, mesmo tocando no Gojo com a amplificação de domínio, paga um preço altíssimo. Perde acesso à sua técnica inata. Ou seja, para tocar no Gojo, ele precisa abrir mão de ser ele mesmo. E isso diz muito. E quanto mais a luta avança no combate direto, mais uma coisa fica evidente. Essa não é apenas uma troca de socos, é uma disputa de controle absoluto do espaço. O Gojo não luta de uma forma desesperada. Cada movimento dele é econômico, calculado e quase arrogante. Ele nunca avança sem saber exatamente onde o Sukuna vai cair. O azul não é só usado para puxar o inimigo, ele quebra o ritmo, força reposicionamento, cria aberturas invisíveis. Já o vermelho não são ataques de força bruta, são punições para qualquer erro de leitura. O Sukuna, por outro lado, luta diferente. Ele não tenta dominar o espaço, ele tenta sobreviver dentro dele. Mesmo sendo extremamente experiente, o Sukuna persegue algo perigoso. No corpo a corpo puro, sem técnicas completas, o Gojo não perde vantagem. Cada troca aproxima o Sukuna de um limite, e quanto mais ele depende da amplificação de domínio para tocar no Gojo, mais ele se afasta da sua própria identidade como um feiticeiro. É quase humilhante. O Rei das Maldições precisa abrir mão de uma parte do seu arsenal apenas para existir no mesmo campo de batalha que o nosso sensei de olhos azuis. E isso planta uma ideia silenciosa. Se essa luta continuar só na trocação, o Sukuna não vence. Aqui, a luta deixa de ser física e vira conceitual. O vazio ilimitado não é destruição, é sobrecarga de existência. O santuário malevolente é aniquilação pura. Quando os dois entram em choque, não é sobre quem bate mais forte, é sobre quem aguenta mais o próprio poder. E quando o domínio do Sukuna começa a quebrar o do Gojo por fora, isso muda tudo. O Gojo passa a acompanhar, se curar e continuar lutando. E isso não é força, isso é insanidade funcional. Quando os dois domínios colidem, a sensação não é de explosão, é de opressão. O ambiente deixa de parecer real. O ar pesa, como se o mundo estivesse sendo forçado a existir de duas maneiras ao mesmo tempo. O vazio ilimitado não ataca o corpo, ele ataca a percepção. Ele obriga o alvo a experimentar tudo, entender tudo e sentir tudo, sem conseguir reagir. Já o santuário malevolente não quer controlar nada. Ele não explica, ele não sobrecarrega, ele simplesmente executa. E é aí que o choque conceitual fica claro. Quando a barreira do Gojo começa a ser destruída por fora,
A luta entra em um território que nunca tinha sido explorado antes, porque o Gojo não está apenas competindo em refinamento, ele está competindo contra um domínio que ignora as regras básicas, porque o domínio do Sukuna é um domínio que não tem barreiras, já o do Gojo possui barreira, e é mais fácil de quebrar um domínio com barreira por fora, já que a parte de dentro de um domínio tem que ser muito mais resistente, e por fora não é tão resistente assim. Por isso que é muito mais fácil você invadir um domínio do que você sair dele, porque não tem vantagem nenhuma em você invadir um domínio. Já o domínio do Sukuna é um domínio sem barreiras, por isso ele consegue quebrar o domínio do Gojo com mais facilidade. Cada segundo ali dentro cobra um preço. Cada expansão não é só uma decisão tática, é um risco de autodestruição. Nesse ponto não existe mais margem para erro, principalmente para o Sukuna. Quem falhar primeiro simplesmente deixa de lutar. E aí que acontece algo que muda a obra para sempre. O Gojo percebe que o maior problema dos domínios é o tempo de recuperação. Então ele faz algo que ninguém deveria fazer: usar uma técnica reversa no próprio cérebro. Ele literalmente destrói e reconstrói a própria capacidade de usar a técnica. Isso não é inteligente, isso é bem perigoso, na verdade. Nesse momento, o leitor entende que se o Sukuna fizer algo de errado, acabou. O mais assustador desse momento não é que o Gojo faz, é o quão natural ele faz parecer isso. Em qualquer outro feiticeiro, usar a técnica reversa no próprio cérebro seria suicídio instantâneo. Aqui vira apenas uma decisão lógica e algo viável para o Gojo naquele momento. O Gojo percebe algo que ninguém tinha percebido antes. O verdadeiro limite dos domínios não é só energia, é recuperação mental. Então ele ignora esse limite e reseta a própria técnica, usando a energia reversa. Não é só o corpo que sofre, a mente dele é forçada a se reconstruir enquanto está em combate, sem descanso, sem margem para erro. Isso cria um contraste absurdo. Enquanto o Sukuna respeita o tempo, o desgaste e o custo, o Gojo simplesmente recusa aceitar que isso exista. Nesse momento, a luta deixa de ser equilibrada. Ela vira uma corrida impossível. E o mais irônico, esse movimento genial é exatamente o que força o Sukuna a parar de jogar limpo. E é aqui que a luta revela sua verdadeira natureza. O Sukuna não estava tentando ganhar rápido, ele estava aprendendo. A roda do Mahoraga gira, o Gojo sangra, e então vem a revelação mais nojenta da obra. A alma de Megumi Fushiguro estava sendo usada como um escudo de adaptação. Isso não é um truque, é uma escolha narrativa. O Sukuna escolheu. O Sukuna escolheu vencer, mesmo que isso custasse a destruição total de uma pessoa. E isso define quem ele é. Quando a roda do Mahoraga gira, não é só um efeito visual, é um cronômetro invisível. Começa a contar. Cada rotação representa uma leitura completa do ataque recebido. Não é só defesa, é aprendizado forçado. O mais cruel é que o Gojo percebe isso tarde demais. Ele entende que algo está sendo absorvido, mas não imagina até onde essa adaptação pode ir. Mahoraga não copia técnicas. Ele entende o conceito por trás delas. Ele não corresponde ao ataque, ele responde à lógica do ataque. E é aqui que a presença do Megumi se torna trágica, porque a adaptação não está acontecendo no corpo do Sukune, e sim no corpo do Megumi. Cada impacto do vazio ilimitado não atinge só o inimigo, ele atravessa alguém que não escolheu estar ali. O Sukuna aceita isso sem hesitar, porque para ele é um recurso. Nesse ponto da luta fica claro que o Sukuna não está tentando ser mais forte que o Gojo, ele está tentando ser impossível de perder. E quando o Sukuna erra por 0,01 segundo, o vazio ilimitado conecta. Esse momento é perfeito porque mostra que até o Rei das Maldições pode errar. O Gojo vence e ele está de pé. Sukuna está caído, e por um breve momento o mundo parece salvo. Em lutas comuns, um pequeno erro desse não decide nada. 0,1 segundo destina o futuro do mundo aqui. O Sukuna hesita, não por medo, não por dor, mas porque, por uma fração de instante, ele calcula errado. É quase imperceptível, não tem um efeito visual exagerado, não tem aviso sonoro, mas o Gojo percebe. E isso é o mais assustador. Em meio ao caos, a destruição do corpo e da mente, ele ainda consegue identificar um atraso microscópico. O vazio ilimitado se abre naquele exato intervalo, não porque o Sukuna é fraco, mas porque até o mais forte pode errar. Nesse momento, o Gojo vence, não por força bruta, mas por leitura, precisão e timing perfeito. É a prova definitiva de que, até ali, o Gojo realmente era superior. E é exatamente isso que torna o que vem depois ainda mais cruel. Agora, não é mais Gojo versus Sukuna. É Gojo como um sistema inteiro tentando derrubar ele.
Enquanto o Sukuna luta à distância calculando e observando, o Mahoraga avança como uma sentença inevitável. Cada movimento dele vem adaptado ao infinito. Cada ataque ignora aquilo que até então tornava o Gojo intocável. E como se isso não fosse o bastante, entra a outra sombra. A fusão grotesca conhecida como agito surge para cumprir um papel simples: pressionar. O agito não é refinado, não é estratégico, ele existe apenas para ocupar espaço, quebrar ritmo e impedir que o Gojo foque apenas no Mahoraga. E isso muda completamente a dinâmica. O Gojo agora precisa lidar com o inimigo que ignora sua defesa, controlar um segundo que ataca sem parar e ainda manter a atenção total no Sukuna. Qualquer erro vira morte. Mesmo assim, o Gojo não entra em pânico. Ele usa o cenário como uma arma, manipula a distância com um azul, explode áreas inteiras com um vermelho e começa a entender algo crucial. Se ele não apagar o Mahoraga agora, a luta acaba. E é nesse exato momento que o Gojo decide apostar tudo no único ataque e na única técnica que o Mahoraga ainda não tinha visto e ainda não tinha se adaptado: o vazio roxo. Ele não é usado como um ataque direto, ele é usado como uma solução definitiva, um ataque para apagar todas as sombras e deixar o Sukuna na lama. O golpe atravessa o campo de batalha, atinge o Mahoraga em cheio, pega o agito no processo e deixa claro algo assustador. Mesmo em desvantagem numérica, mesmo lutando contra uma adaptação e mesmo cercado, Gojo Satoru ainda é o feiticeiro mais forte da era moderna. E é exatamente por isso que o Sukuna entende: não dá para ganhar enquanto o Gojo existir. E então, silêncio. O Gojo aparece morto e parece que tá faltando uma página ali. O trauma nasce aqui. A explicação do Sukuna é lógica. Não cortou o alvo, cortou o espaço em volta do alvo. Mas o impacto não é técnico, é emocional. O mais perturbador desse momento não é a morte em si, é o silêncio. Não existe impacto visual exagerado, não existe um grito, não existe um último golpe. A narrativa simplesmente corta. Piadas. Quando o leitor vira a página e vê o Gojo no chão, o cérebro demora alguns segundos para aceitar, porque nada indicava que aquilo era possível naquele instante. A sensação é de erro, como se algo tivesse sido pulado. E isso é proposital. O corte do Sukuna não respeita o ritmo narrativo, não respeita clímax e não respeita expectativa. Ele acontece fora do tempo da luta, fora do momento certo, fora da lógica emocional do leitor. E é exatamente por isso que dói tanto. Porque pela primeira vez na obra, não foi o personagem que falhou, foi a segurança do leitor que morreu junto. O Gojo não se arrepende, não pede desculpa e não faz um discurso heróico. Ele morre satisfeito. E isso dói porque é verdadeiro. No aeroporto não aparece um paraíso. Não tem uma luz divina, não tem coro, não tem grandiosidade. E isso diz muito. É um lugar comum. Ali, longe da batalha, o Gojo não é o mais forte, ele é só Satoru Gojo, sem vendas, sem pose e sem a pressão de carregar o mundo nas costas. Quando ele conversa com os outros, não existe arrependimento verdadeiro. Existe reflexão, aceitação. Ele não fala sobre salvar pessoas, ele não fala sobre lutar bem. Isso revela algo desconfortável. Gojo sempre foi movido mais pelo prazer do desafio do que pelo senso clássico do heroísmo. E talvez pela primeira vez ele esteja em paz, justamente por isso, porque ele morreu fazendo aquilo que mais gostava, sem concessões, sem diminuir quem ele era. O aeroporto também não é recompensa, é apenas um lugar onde alguém extremamente poderoso finalmente vai poder descansar. Vamos ser sinceros? O Gojo morreu porque confiou demais. O homem tinha 6 olhos, infinito, QI de feiticeiro, nível NASA, reset do cérebro, domínio roubado, torcida organizada e ainda perdeu. Aí você me quebra, né? O Sukuna já simplesmente não subestimou o Gojo em momento nenhum. Simplesmente aceitou que o Gojo era forte pra caramba e confiou que ele iria com tudo e seria um ótimo desafio. E talvez seja por isso que o Sukuna seja o maior feiticeiro de todos os tempos, porque o cara não baixa a guarda pra ninguém. O Gojo era confiante, sorridente, mas achava que estava num treino de sábado, né? Resultado: corte invisível, aeroporto, cosplay de camisa branca, fandom em luta até hoje, e o mais engraçado, ou trágico talvez, é que o Gojo morreu feliz. O cara literalmente falou: pô, lutei bem, né? Irmão, morreu, partido ao meio. Bom, né? Isso o quê? Aconteceu. E agora eu quero saber: você riu de nervoso, chorou, fingiu que nada aconteceu? Comenta aí se você ainda tá de luta ou se já aceitou. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se tem uma coisa garantida é que Jujutsu Kaisen não terminou de humilhar ninguém ainda. Valeu e descansa em paz, Satoru Gojo.